Bom, olá pessoal, meu nome é Arthur. Vou responder aqui mais uma questão de cálculo numérico proposto pelo meu professor Aurenir. A questão é essa daqui. Resolva o sistema a seguir pelo método de Newton-Raphson com precisão de 10 a menos 9. Então eu fiquei com a alternativa C e a alternativa F. E ele dá aqui a aproximação inicial, x0, que é 2, que é 0 e 2. E na F ele dá a aproximação inicial 3,5 e 2,2. Então vamos lá. Então primeiro, vou começar aqui por essa C, pela alternativa C. A gente só vai reescrever esse sistema aqui. Note que o 4 que está depois da igualdade vai vir antes, tá certo? Isso aqui vai ficar igual a zero. E essa equação aqui está em função de x1 e x2. Nessa segunda aqui também, ó, o quadro vem antes da igualdade, vem o negativo igual a zero. E está em função, essa segunda equação aqui, F2, está em função de x1 e x2. Notemos aqui que esse sistema ele não é um sistema linear, tá certo? Porque aqui a gente tem o x2 ao quadrado, aqui o x1 também vai ficar ao quadrado, tá certo? Nessa segunda também, o x2 vai ficar ao quadrado e o x1 vai estar ao quadrado também. Então aqui a gente tem um sistema não linear. Então a gente vai responder esse sistema aqui, ó, utilizando esse método aqui, o método de Newton-Raphson para sistemas não lineares. O primeiro passo é a gente calcular a matriz jacobiana. Nesse caso aqui, a matriz jacobiana vai ter esse formato aqui. Como é que a gente calcula a matriz jacobiana? A matriz jacobiana nada mais é do que as derivadas parciais. Então a gente vai ter a derivada parcial de f1 em relação a x1, a derivada parcial de f1 em relação a x2. E a gente tem a derivada parcial de f2 em relação a x1 e a derivada parcial de f2 em relação a x2. Então a jacobiana nada mais é do que as derivadas parciais. Então, calculando essas derivadas, a gente vai obter isso aqui. Calculando essa primeira aqui, ó, a derivada parcial de f1 em relação a x1. Esse caso aqui a gente pode desenvolver isso aqui, fica x1 ao quadrado menos 2 vezes x1 vezes 1, no caso fica 2x1 mais 1 ao quadrado, que vai dar 1 ao quadrado. 1 ao quadrado é constante, dá 0. O menos 2x1, tá certo? A gente deriva e fica o 2. Aí a gente vai simplificando. Eu não coloquei aqui o passo a passo, mas aí simplifica e chega nisso aqui. 2 vezes x1 menos 1. A derivada desse cara aqui. A derivada desse cara aqui em relação a x1, a derivada de x2 ao quadrado em relação a x1, tá certo? Ele vai ser uma constante, então é 0. Menos 4 aqui é uma constante, também dá 0. Então só fica com isso aqui. Agora a derivada parcial de f1 em relação a x2. Esse cara aqui é constante, dá 0. Esse cara aqui a gente deriva, vai ficar 2x2, aí tá aqui. E o menos 4 é constante, dá 0 também. Então a primeira linha já tá ok. Na segunda linha, a derivada parcial de f2 em relação a x1. Aqui vai ficar 2x1, tá aqui. Esse cara aqui é constante e esse também dá 0. Então só fica 2x1. A derivada parcial de f2 em relação a x2 agora. Esse cara aqui é constante, tá certo? O x1 dá 0. E deriva esse cara aqui, do mesmo jeito desse aqui de cima. Quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o segundo ao quadrado. Deriva e vai obter isso aqui. 2 que multiplica x2 menos 1, tá certo? O 4 é constante, dá 0. Então tá aqui a matriz jacobiana, tá certo? A matriz das derivadas parciais desse sistema aqui não linear. Aí agora a gente vai utilizar o programa, o Scilab, tá certo? Eu não vou conseguir utilizar, porque eu estou com problemas no meu computador, mas eu coloquei aqui o print do comando que a gente dá no Scilab. Então, o programa que a gente vai utilizar é esse aqui, o método que a gente vai utilizar, o método de Newton-Raphson, tá certo? Aí a gente vai fazer o seguinte, ó. Note que aqui as funções, ó, a gente vai definir as funções aqui. Aqui a gente vai definir a matriz jacobiana, tá certo? Aqui esse x é a aproximação inicial e a tolerância, tá certo? A gente vai editar esses caras aí. Então as funções, certo? Que a gente tem
a gente chama o y igual a f de x, tá certo? Aí a gente tem a primeira função, que a gente representa dessa forma aqui, y1, e a segunda função, y2. Se tivesse outras funções, ficaria y3, y4, tá certo? E assim sucessivamente. Então tá aqui nossa primeira função, eu já coloquei ela aqui. É o x1 menos 1 ao quadrado, olha só, tá aqui, olha. X1 menos 1 ao quadrado, tá certo? Tá aqui. Mais o x2 ao quadrado menos 4. Ó. Tá aqui, ó. X2 ó, ao quadrado menos 4, tá certo? Aí não coloca aqui o igual a zero, certo? Aí a segunda função é x1 ao quadrado, ó, tá aqui. X1 ao quadrado mais o x2 menos 1 ao quadrado menos 4, ó, tá aqui. X2 menos 1 ao quadrado menos 4, não coloca o igual a zero. E aqui a gente coloca a jacobiana, tá certo? Como é que a gente identifica esses caras aqui, ó? Aqui a gente obteve essa matriz aqui, ó. A gente vai identificar dessa forma aqui, ó. O y1, 1 vai representar a primeira linha e primeira coluna, que é esse cara aqui, ó. O 2 que multiplica x1 menos 1, ó. Tá aqui. 2 que multiplica x1 menos 1. Esse y1, 2 é a primeira linha e a segunda coluna, que é esse cara aqui, ó. 2 que multiplica x2, ó. Tá aqui. 2 que multiplica x2. E assim sucessivamente, ó. Segunda linha, primeira coluna, 2 que multiplica x1, ó. Tá aqui. E segunda linha e segunda coluna, o 2 que multiplica x2 menos 1. Tá aqui. 2 que multiplica x2 menos 1. Então tá aqui, já colocamos a função, já colocamos a jacobiana. Dessa mesma forma, ó, se fosse, por exemplo, com 3 linhas, aí ia colocando aqui. y3, 1, estaria na terceira linha na primeira coluna. Assim sucessivamente, vai colocando. No nosso caso, só vai ser isso aqui mesmo, a matriz 2 por 2, duas linhas e duas colunas, tá certo? E a gente também coloca o x inicial, a aproximação inicial, que na questão ele deu o x0, que era 0 e 2. Então já coloquei aqui também, coloca entre colchetes aqui, separa esses caras aqui por um espaço, tá certo? Essa aqui é a nossa aproximação inicial. E na questão ele também pede que a tolerância seja 10 a menos 9. Então já coloquei aqui, ó, o 1 e o E menos 9 representa o 10 a menos 9. Se tivesse o 1 e o E menos 8, era 10 na menos 8, tá certo? Então só é editar isso aqui. E esse cara aqui que vai... a gente já colocou as informações aqui. E esse cara aqui, esse código aqui, ó, quem vai calcular essas informações para a gente, certo? Quem vai calcular as interações. Então, só recapitulando, a gente coloca a função, coloca a matriz jacobiana, coloca a aproximação, certo? O x0 e a tolerância. Aí pronto, só é executar, ó, vem nesse símbolozinho aqui, ó, só é executar. E ele vai calcular as interações para a gente. Então, a primeira interação, olha, deu 3,5 e 3,5 foram iguais. A segunda, olha, também foi igual. A terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima. Olha, note que na sétima ele já estabilizou e começou a se repetir. Olha. Deu esse mesmo valor aqui da sexta interação, na sétima interação. Deu esse mesmo valor aqui. Portanto, ele estabilizou na sétima interação. Então, está aqui nossa solução, o x1 e o x2. O x1 são esses valores aqui. Eu só copiei e colei aqui. Ó, x1 e o x2. Tá certo? Eles deram iguais. Agora, vamos para a outra alternativa. A alternativa F. Aqui eu errei, eu coloquei D, mas é a alternativa F. Tá certo aqui. Certo? E ele pede com essa aproximação aqui inicial, 3,5 e 2,2. Então, a gente tem esse sistema, essa equação aqui, ó, essa primeira equação, tá certo? Já está igual a zero e está em função de x1 e x2.
essa segunda equação aqui, ó, igual a zero, e está em função de x1 e x2, tá certo? A gente pode observar que não é um sistema linear, tá certo? Então a gente vai aplicar aquele método lá de Newton-Raphson, certo? Para resolver esse sistema aqui. Da mesma forma, ó, a gente vai calcular a jacobiana, como a gente já viu, as derivadas parciais, tá certo? E derivando a gente vai obter isso aqui, ó. A derivada parcial de f1 em relação a x1. Esse cara aqui dá 1, né? O x1 derivado dá 1. Esse cara aqui, olha, o 3 aqui, ó, está multiplicando, ele pode sair, certo? Da derivada. E a gente resolve só isso aqui. O ln de x1. O ln de x é igual a 1 sobre x. Então, o ln de x1 é 1 sobre x1. Certo? Esse 3 multiplica 1, então fica 3 dividido por x1. Está aqui. O x2 é constante, certo? Em relação a x1 dá 0. Então, está aqui. Aí o f1, a derivada de f1 em relação a x2 agora. Esse cara é constante. Esse também é constante, dá 0. E fica só esse aqui. Então, vai ficar menos 2x2. Está aqui. A primeira linha já está ok. A essa segunda aqui, ó, a derivada de f2 em relação a x1. Então, vai ficar 2 vezes 2 dá 4x1. Tá aqui esse valor. O x1 a gente deriva dá 1, certo? Então, vai ficar 1 vezes x2, dá menos x2, tá aqui. E 1 vai ficar 1 vezes 5, aí vai ficar o menos 5 aqui por causa desse menos. Tá aqui menos 5. Esse 1 aqui, a derivada dá 0, então a gente não coloca. Aí deriva agora em relação a x2. Esse cara dá 0. Aí esse cara aqui vai ficar menos x1. E aqui vai zerar. Então vai ficar só o menos x1. Então tá aqui a jacobiana. Então a gente só ir agora no Scilab e editar lá o comando do método de Newton-Raphson. Então a gente coloca aqui novamente as funções. Olha. Já coloquei aqui as funções. A primeira função, olha, a segunda. A primeira é x1 mais 3 que multiplica o log. Quando tem o ln aqui, ó, a gente vai colocar aqui log, certo? No Scilab, para que ele entenda. Ele vai entender como o ln, tá certo? De x1 menos, aí x2 ao quadrado, olha. Tá aqui, x2 ao quadrado igual a 0. A gente não coloca igual a 0 não aqui, tá certo? A segunda equação, 2 que multiplica x1 ao quadrado. Tá aqui, ó, 2 que multiplica x1 ao quadrado. Menos x1 vezes x2, certo? Olha, menos x1 vezes x2 menos 5 que multiplica x1 mais 1, tá aqui. Então tá aqui, já colocamos a função e vamos colocar a jacobiana agora. Da mesma forma, primeira linha, primeira coluna, coloca esse cara lá, olha. Primeira linha, segunda coluna e vai colocando até na segunda linha e segunda coluna, que é o menos x1 aqui. Coloca a aproximação inicial, que foi 3.5, olha, 3.5 e 2.2, olha. Tá aqui a aproximação inicial. A tolerância, o 10 a menos 9, que ele pede na questão. Então, colocou as funções, a jacobiana, a aproximação inicial e a tolerância, só é vir aqui executar o comando e ele vai calcular as interações. Ó. A primeira, o x1 deu 3,80, 50, 39, 9. O x2 deu 2,87, 83, 61, 13. A segunda interação, a terceira, a quarta, a quinta. Olha, note aqui que na quinta interação já estabilizou, começou a se repetir aqui, ó. Deu a mesma do x4. Então na quinta interação ele já estabilizou e a gente obtém esses valores aqui. Ó. Esse primeiro é o valor do x1 e esse outro é o valor do x2. Eu copiei e colei aqui. Ó. Então achamos o valor do x1 e o valor do x2. Então tá aí, a gente resolveu ó, essas duas alternativas aqui pelo método de Newton-Raphson. Certo? Partindo dessas aproximações aqui iniciais que o problema fornece.
Bom, pessoal, minha questão foi essa. Espero que vocês tenham gostado. Bons estudos aí, até um próximo vídeo.